Jesus traz para essa mulher, Ele só trouxe a sua revelação em relação ao Messias pelo fato de esta mulher ter conhecimento, ela entender. Aqui o cego ele declarou: eu não sei quem é o Cristo. E ele disse: eu nem sei, que esse homem não pode ser de Deus, porque esse homem cura no sábado. O cego: eu não quero nem saber, eu sei se ele é de Deus, se não é, eu não sei. Eu sei que ele mandou enxergar, eu enxerguei e pronto, acabou. É isso que eu sei. É isso que eu sei, que ele é poderoso, que ele é maravilhoso. Ele não estava preocupado com nada disso, mas a essa mulher, ela já entendia, ela sabia que quando o Messias viesse, ia ensinar todas as coisas. Ela sabia que quando o Messias viesse, o Messias ia trazer aquilo que está na mente de Deus para vir para a mente dos homens, a revelação plena daquilo que Deus é, aquilo que Deus quer em relação ao ser humano. Por isso é que Jesus se revelou a essa mulher com toda a naturalidade. Ele disse para ela claramente: eu sou. E esse eu sou aqui é a revelação direta. Eu sou, eu que falo com você, eu sou o Messias. Por isso a mulher, ela, na mesma hora, ela saiu da presença dele, foi embora. Irmãos, e essa revelação para essa mulher, ela traz para nós aqui essa ideia: quanto mais você se comprometer ou você se interessar em conhecer a Deus, mais você vai conhecer a Deus. Porque muitas pessoas falam assim: eu não entendo a Bíblia, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo e tal. Até nós entendemos que realmente nem todas as pessoas eles vão receber uma revelação mais aprofundada das Escrituras. Mas uma coisa você pode ter certeza: Deus quer que todas as pessoas cheguem à maturidade, ou seja, tenham um conhecimento de Deus a ponto de ele saber conduzir a sua vida de forma independente. Muitas vezes a gente pensa que a independência é ruim, mas independência não é uma coisa ruim, independência é uma coisa boa. Assim, não, nós temos que depender de Deus. Sim, nós temos que depender de Deus. Nós temos que depender de Deus até um certo ponto, porque não sei se você lembra daquela passagem que os discípulos entram no barco e tal, e vem uma tempestade, e aí o vento começa a querer afundar o navio, e eles vão lá, acordam, e a gente diz: Senhor, acorda, porque estamos numa boa. É isso que eles falam? Estamos com o Senhor aqui, está tudo bem e tal. Não, eles dizem assim: estamos perecendo. Estamos perecendo. E aí Jesus acorda, que todo mundo já sabe a história, repreende o vento, repreende tudo, e tudo volta ao caminho. E depois o que Jesus faz? Depois de ele repreender o vento, repreender a tempestade, ele vira para os discípulos e repreende os discípulos. Por que ele repreende os discípulos? Falta de maturidade. Ele diz para ele: não tem fé? Pelo amor de Deus, será que vocês não têm maturidade para entender que essa situação aí que aconteceu, que é uma situação que pode acontecer, que é uma tempestade, pode acontecer com qualquer barco, etc e tal. Ou seja, isso não vem de Deus, porque Deus jamais vai querer matar vocês, que são meus discípulos. Eu já falei para vocês o que eu vim fazer. Deus não quer matar o Messias dele, Deus não quer interromper esse plano. Vocês teriam que ter conhecimento, maturidade para entender que essa tempestade veio do quinto dos infernos. Essa tempestade não veio de Deus, veio do quinto dos infernos. Então o que vocês tinham que fazer? Me deixasse dormir tranquilo e fizesse aquilo que eu já ensinei para vocês. Repreende, manda parar, desaparece, repreende o mal que vem até vocês. Até quando, vocês vão ficar escorados nas costas do Messias, Entenderam? Porque tem coisa, irmãos, que na verdade muitas pessoas acham que isso é vantagem. Não, tudo eu coloco na mão de Deus. Aí você coloca na mão de Deus e vai dormir sossegado, fica numa boa. Não, estou desempregado, coloquei na mão de Deus, está na mão de Deus. Eu estou querendo casar. Não, está na mão de Deus, está na mão de Deus. Não dá um jeito de se arrumar, não, de dar uma aprumada no corpo, sei lá, e fazer alguma coisa, não. Melhorar o cabelo, melhorar a roupa, etc. E sair também, não.
Não sai não para ver, fica plantado dentro de casa para ver se você vai arrumar alguma coisa. Fica plantado dentro de casa, você vai ver se você vai casar, vai arrumar alguma coisa. Milagre Deus faz, mas isso aí são coisas que acontecem. Mas na verdade, Deus quer a nossa independência. O que é a nossa independência? Mas eu vou contar só uma coisa para você aqui, para ilustrar rapidamente. Você imagina, a pessoa fala assim: eu dependo de Deus, eu estou na dependência de Deus, tudo eu coloco na mão de Deus. Muito bem, tem coisas que a gente tem que colocar na mão de Deus mesmo e esquecer. Agora tem coisas que tem que colocar na mão de Deus, entre aspas, porque na verdade Deus já colocou na sua. Aí você vai e devolve para Ele. Não, mas se é a responsabilidade sua, você tem que fazer, você tem que corresponder. Imagina uma coisa, chega um homem aqui agora, chega um homem ali, entra na porta agora, um homem com um menino, com um bebê no colo, um bebê de 32 anos, 33, 40, vamos dizer 40 anos, vamos lá, para piorar mais a situação. Chega ali, um marmanjão de 40 anos no colo, chega ele, senta aqui nesse primeiro banco, coloca ele aqui, aí você vai ficar olhando assim, na sua mente, imagina, você vê um homem entrando ali, com um outro homem, teoricamente, ou uma outra mulher no colo, senta ele aqui no primeiro banco. O que você imagina? O que passa na sua cabeça? Um deles tem problema, não tem? Tem ou não tem? Ou eu estou errado? Tem ou não tem? Um deles tem problema. Você não sabe se é o que está sendo carregado ou se é o que está carregando. Você não sabe. Vou te explicar por que você não sabe. Por que você não sabe? Porque essa pessoa, imagina esse homem trazendo, traz aqui e coloca ele aqui no banco. Aí começa, vem aqui uma pessoa para cantar, vamos cantar, canta comigo, vamos ficar todos de pé. Aí de repente, de forma inusitada, ele colocou ele sentado, aí levanta o homem, o pai, e levanta também o menino de 40 anos, o bebê de 40 anos também levanta, e começa a louvar a Deus, aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom, passa pela prova cantando louvor, etc e tal, e se o mar não abrir eu vou passar por cima dele, etc e tal, e você fica olhando, glória a Deus, milagre aconteceu, milagre, um milagre aconteceu, ó, o camarada entra carregado, agora de repente fica em pé e está pulando, milagre, não é? Milagre. Aí você chega para ele e pergunta, conta a bênção, conta milagre, que milagre? Aí você chegou aqui carregado, agora você está andando? Não, meu pai me carrega assim é porque ele me ama. Eu não tenho problema nenhum, eu consigo andar e tal. Perceberam? É só uma ilustração para você imaginar como que funcionam as coisas, como que as coisas podem funcionar de forma tão errada, parecendo que está certo. Meu pai me ama, ele me ama tanto que ele me carrega, desde que eu era bebezinho. Ou seja, a maturidade não aconteceu. Então qual era o problema? A princípio a gente viu a pessoa entrando, imagina que o problema é que está sendo carregado, não é? Tem algum problema, é um tetraplégico, é uma pessoa que não consegue andar, etc e tal. Mas na hora que o negócio acontece, você vê que o problema está de quem está carregando. O problema é diferente. E as coisas de Deus também funcionam assim, é dessa maneira, ou seja, na verdade Deus, para as crianças têm que ser tratadas como crianças, mas ninguém deve tratar a criança, à medida que ela vai crescendo, como criança a vida inteira. Se você fizer isso, você vai criar uma pessoa completamente desgovernada, desajustada, sei lá o que vai dar, não sei o que vai dar. Se você criar o tempo todo aquela ali que vai crescendo, e você vai dando o tratamento como é de criança, daqui a pouco você vai entrar na porta ali com um marmanjão no colo, aí todo mundo vai olhar, vai achar aquele negócio esquisito, né? Imagina. Então, irmãos, na verdade, a revelação de Deus é isso, ou seja, na verdade é o dever do pai e da mãe, é o que é? É ensinar as crianças, seu menino vai crescendo, vai ensinando à medida que ele vai crescendo, para quê? Para que ele cresça e ele chegue a um ponto de ele poder andar sozinho. Tem que ser assim, é para isso que as crianças vêm no mundo, não é para ficar no seu braço a vida inteira, não. Você tem que ensiná-lo, você tem que administrá-lo para que ele vá crescendo de acordo com o desenvolvimento da sua idade,
para que ele chegue a uma estatura que ele tenha independência. E como que ele vai conseguir isso? Através do conhecimento que os pais vão passar para ele, da instrução que ele vai recebendo paulatinamente na sua vida. E o nosso relacionamento de conhecimento com Deus é assim. Não tem vantagem nenhuma você chegar e falar para Deus assim: eu vou colocar tudo na mão de Deus, Deus me ama, que é isso, Deus é meu pai, Ele vai me carregar até os 300 anos de idade, que é isso, Ele vai me carregar nesse problema aqui, nessa dificuldade, e Ele vai me carregar. Esse pai, nessa ilustração, ele é idiota, bobo. Deus não é idiota nem bobo, entendeu? Ele não vai te carregar o resto da vida, não. Ele não vai te carregar para sempre. Ele já determinou que você precisa alcançar a maturidade, você precisa amadurecer, você precisa conseguir amadurecer, alcançar a maturidade para que você possa caminhar de forma independente. De forma independente. Infelizmente, nós estamos num país onde as pessoas gostam que as pessoas digam para eles o que eles precisam fazer ou o que eles devem fazer. E infelizmente também tem muitos pastores que assim agem. Quanto mais as pessoas dependerem dele, melhor. Quanto mais o pastor tiver o povo na mão, melhor. Mais ignorante o povo for, ele puder dizer para eles o que ele fala: agora você vai, essa cor não pode, esse corte de cabelo não pode, esse aqui agora não pode, essa moda agora também não pode, mais isso não pode, e mais aquilo não pode. Tem pastor que gosta disso, de ficar, vamos dizer assim, dizendo, se envolvendo com as questões particulares da vida das pessoas, dizendo para eles o que eles têm que fazer, como se fosse uma criança, como se eles não tivessem capacidade mental, tivessem alguma deficiência mental para entender pelo ensinamento bíblico, pelo estudo das Escrituras, aquilo que de fato eles devem fazer, ou que eles precisam entender que Deus quer deles. Isso está completamente errado, muito errado, e nós temos que nos desvencilhar disso. Por isso que às vezes a pessoa tem a ideia da independência como uma coisa ruim, mas a independência não é uma coisa ruim. A independência com a responsabilidade é o ideal de Deus. Você se tornou independente em determinadas situações, seja responsável. Você ganhou a sua independência, alcançou a independência financeira, independência emocional, independência geográfica, etc. Seja responsável com a independência que você alcançou, porque isso é bênção de Deus. Isso vem de Deus. Deus não quer que ninguém fique preso. É por isso que Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Daquela quantidade de opressão que esse povo vivia, da religião, da opressão do conhecimento, da falta de conhecimento que eles tinham, e quem tinha conhecimento oprimia, e etc, etc, etc. Então o que é isso? Jesus, ele viu a especialidade dessa mulher e se revelou a ela por causa do conhecimento. E isso Deus precisa fazer conosco, ou seja, com você. Ele quer fazer com você, mas como que ele vai fazer se você não se interessar? Se você não quiser saber? Não, eu quero saber sim, eu quero ter conhecimento de Deus, eu quero saber de Deus. Já leu a Bíblia toda? Não? Então você não quer saber. Separa um tempo para você ler a Bíblia e você orar. Até uma pessoa me disse essa semana: eu leio a Bíblia e não consigo entender. Você ora. Lê, qualquer um sabe ler. Agora, para você entender a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não são as nossas experiências que interpretam a Bíblia. É um defeito que às vezes nós temos. Nós lemos, entendemos, acontece conosco, aí a gente interpreta. Mas significa isso porque aconteceu comigo assim, assim, assim. Não tem nada disso. Nós interpretamos a Bíblia com a Bíblia, não é com as experiências que nós temos, não. As experiências que nós temos são bênçãos, mas elas não servem para interpretar a Bíblia. Não, a interpretação é essa correta porque eu entendi assim, e orei e aconteceu assim, 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 assim com a minha vida. Então eu acho que o significado desse texto é assim. Amém, irmãos? Isso não pode ser feito. Não pode ser feito, porque a Bíblia
ela tem coisas escritas que foram os homens que falaram. Eu já disse isso aqui para vocês. E tem coisas escritas na Bíblia que foi o diabo que falou. Agora, o que é inspirado? A palavra do diabo ou a palavra do homem? Não, o que é inspirado não é a palavra do diabo e a palavra do homem, é a palavra de Deus como Bíblia. A Escritura é inspirada, está escrito nela mesmo. Toda Escritura, quando fala toda Escritura, não é aquelas palavras que eu disse até para os irmãos que tem aquelas Bíblias que tem a cor vermelha, a palavra de Jesus, cor verde, palavra do Deus Pai, palavra em vermelho, a palavra de Deus, não são aquelas que são inspiradas. Toda a Escritura é inspirada, toda, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada. A Escritura é inspirada, não a palavra do diabo. O diabo foi inspirado pelo Espírito Santo para ir lá e atormentar Jó. Para com isso, não tem isso, não existe isso. Ele não foi inspirado por Deus para ir lá, não. Aquilo foi uma questão inusitada que apareceu, e Deus, por inspiração própria dele, quis registrar isso e registrou do jeito de quem? Do jeito de Deus, não do jeito do diabo, e nem do jeito do homem. Ficou registrado do jeito de Deus. Então essas diferenças nós temos que fazer, porque, irmãos, a Bíblia é um mistério tão grande, uma coisa tão profunda, que, como eu disse para os irmãos aqui da outra vez, a Bíblia não existe o original, assim, tudo é cópia. Ela foi escrita no original e depois foram copiando, não existia cópia, maneira de reproduzir a Bíblia. E a Bíblia não era capítulo, versículo e tal, não existia isso. Ela era escrita direto. Então, ou seja, isso foi feito ao longo do tempo para separar. Ah, não, até o ponto e vírgula é inspirado. Não, ponto e vírgula não é inspiração divina. A gente toma esse cuidado em consideração as pessoas que se dedicaram a isso, em colocar um ponto. Mas se você quer saber, tem muito ponto e vírgula, tem muita vírgula que está no lugar errado na Bíblia, ou por causa do copista, ou por causa da editoração. Nós temos esses erros. Quem é estudioso da Bíblia e analisa a Bíblia, descobre isso, que existem alguns pontos que estão no lugar errado, existem algumas vírgulas que estão no lugar errado. E como que descobre isso? Olhando o significado do texto. Olhando o significado do texto você descobre. Mas isso é outro assunto. E a Bíblia, então, ela assim, teve todas essas premissas. E uma coisa absurda que eu creio que a maioria das pessoas não sabe, é que a Bíblia foi escrita sem ponto, sem vírgula e sem separação de palavras também. Você sabia disso? Pega um texto e remove todos os espaços dele. Ela é escrita em letras maiúsculas, os copistas iam escrevendo tudo em letra maiúscula e sem espaço. Imagina o que é isso. Foi isso que os tradutores, os especialistas tiveram que pegar para poder fazer o que nós temos hoje. Os originais que eles tinham na mão, era isso, ou seja, era uma escritura direta, sem parágrafo, sem espaço, sem nada, não tinha espaço nenhum, uma palavra emendava na outra, depois, espaço, disso, não tinha, depois disso partiu Jesus para outro lado, sem espaço, sem vírgula, sem ponto, sem nada. Imagina que dificuldade. É isso que eles usaram para fazer isso. Então nós temos algumas coisas na Bíblia que precisam ser observadas muito bem, para você entender o significado. E algumas coisas você entenderá estudando, e outras você entenderá orando. Amém? Você vai entender orando. Então, para estudar a Bíblia, precisa entender orando. E essa revelação que Jesus trouxe para essa mulher, parte-se do princípio que esta mulher, ao contrário do cego lá, ele não estava preparado para receber a revelação. Tanto é que a revelação foi seca e Jesus despediu ele logo para que ele fosse embora, resolvendo o problema dele de conflito, que ele foi expulso da sinagoga, e ele foi embora e pronto, acabou o assunto, morreu. Agora esta mulher aqui não, ele traz a revelação para ela, diz para ela: eu sou o Messias. Ela estava preparada para receber a revelação do Messias. Ela estava preparada para receber a revelação, ou seja, para absorver aquele conhecimento. Ela estava preparada. Isso é maturidade, porque há pessoas que não estão preparadas para ouvir algumas coisas. Elas não estão preparadas para ouvir de Deus algumas coisas.
não estão preparadas, embora às vezes até desejem, mas não está preparado. Mas essa mulher recebeu a revelação e ela estava preparadinha para receber a revelação do Messias. Como que ela se preparou? Pelo conhecimento das Escrituras. Aqui a gente poderia falar sobre o preparo nosso no nosso relacionamento com Deus. Você está preparado para encontrar o Senhor nos ares? Está preparado? Em relação ao conhecimento? Ou você ainda tem dúvida? Não, acho que se ele voltar hoje, se Jesus voltar agora, pá, voltou. Imagina. Não é uma verdade, mas imagina o que está passando na sua cabeça agora. Tem alguma coisa que você pensa assim? E agora? Uma dúvida, uma dificuldade com um irmão, uma irmã, com um marido, uma esposa, etc. e tal, alguma coisa que você tem dúvida. Jesus volta agora, agora. Trombeta soa, ele volta agora. Você está preparado mesmo de fato? Mesmo pessoal, glória a Deus, aleluia, vem Senhor Jesus e tal. Mas às vezes você só oba-oba. Só fica alegre e tal, envolvido ali. Mas você tem conhecimento de fato o que está envolvido na volta de Jesus? Você está preparado para receber a revelação da volta de Jesus? Nós precisamos estar preparados, porque ele vai aparecer qualquer hora dessa, ele vai aparecer, seja individualmente ou seja coletivamente, ele vai aparecer, e você precisa estar preparado em relação ao conhecimento. Amém? Eu não estou falando em relação simplesmente à sua prática, porque quando a gente fala assim, a pessoa já começa a pensar naquilo que ele fez, né? Aquilo que eu fiz e tal, eu fiz hoje o dia inteiro, né? Nós estamos finalizando, partindo para o final do dia. O que você fez nesse final do dia inteiro hoje? Eu não sei o que você fez, não sei o que você falou, não sei o que você pensou, não sei nada disso. Mas não é em relação a isso, é em relação ao conhecimento, você saber. Porque na verdade, aquilo que você pratica, aquilo que você faz, tem uma outra coisa incluída nessa questão que eu vou comentar, tem outras coisas por detrás disso. Na verdade, o que você precisa preparar mais, não é só as suas atitudes, você precisa preparar mais a sua crença, a sua credulidade. Eu citei aqui um dia, nós temos problemas de credulidade. O que nós precisamos preparar é a nossa credulidade, saber em que nós temos crido, qual é a sua fé, em que você acredita. Como disse Jesus, quem dizem os homens que eu sou, e tal, e eles disseram um monte de coisa lá, que nenhuma delas era verdade, não sabia. E isso passa pelo caminho do conhecimento. Essa mulher sabia e estava preparada, ela tanto estava preparada, porque a reação dela foi exatamente, não foi de pegar e dar um abraço em Jesus, o Senhor Messias, que prazer, que maravilha, glória a Deus, e prostrar diante do pé dela e adorar, assim como fez o cego. O cego não fez, foi assim, depois você lê lá no capítulo 9, o cego, eu sou Messias, aí ele logo, mais depressa, prostrou seus pés e o adorou. A mulher não fez isso. Tudo isso é conhecimento. Era conhecimento, eles estavam conversando, o cego não tinha nada que prostrar, se fosse nesse quesito de ensinamento, de adorar e prostrar de forma inusitada aos pés de Jesus, interromper a conversa e tal, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por isso que a reação da mulher foi completamente diferente, ela reagiu diferente, ela logo deixou o cântaro, largou aquilo ali e ó, pé na estrada, arrebatou. Jesus não arrebatou, ela mesma se arrebatou, desapareceu da presença de Jesus. Para quê? Para fazer aquilo que ela tinha que fazer, que é o que nós vamos ver na próxima fala nossa, que ela foi fazer. É isso que está aqui no versículo, na continuidade. O versículo 27 fala sobre a chegada dos discípulos, o versículo 28 aí fala qual foi a reação da mulher. Os discípulos chegam, Jesus olha para os discípulos, o discípulo olha para Jesus, a mulher olha para os discípulos, olha para Jesus, quer nem saber quem são eles, nem procurou saber quem eram aqueles homens que estavam chegando, não interessa, ela já tinha descoberto que ela não precisava saber, estava nem aí para os discípulos, queria nem saber quem eles eram, qual que era o motivo de eles estarem ali, foi embora fazer o que ela tinha que fazer. E o mais interessante, irmãos, é que Jesus sabia o que ela foi fazer.
Não dá uma interrupção assim, você está conversando com a pessoa de repente vai, vira as costas para você e vai embora. Eu sou o Eduardo, aí de repente a pessoa vai embora, sem falar nada. Se eu fiz raiva nele, ele foi buscar uma ferramenta para mim, sentar, depois você vai sair correndo também, né? Sei lá o que essa pessoa foi fazer, né? Ficou sabendo que eu sou o Eduardo e saiu depressa, sei lá o que ele foi buscar, né? Então, assim, Jesus nem preocupou com isso, porque ele sabia o que ela foi fazer. E a continuidade do texto nos mostra isso. Mostra para a gente claramente o que ela foi fazer. E isso é muito maravilhoso para nós nos cristãos. É muito maravilhoso. Então nós temos que saber o que nós vamos fazer com a revelação de Deus. Jesus revelou para essa mulher: eu sou o Messias. E ela, naquele exato momento, ela sabia o que ela tinha que fazer. Ela sabia o que tinha que fazer, porque ela já sabia, tinha o conhecimento, ela tinha toda a informação que ela precisava e tinha descoberto quem era o Messias. Então ela já sabia o que ela tinha que fazer. É o mesmo que você tem que saber fazer quando você descobre que Jesus é o Salvador. Você já sabe o que você tem que fazer. Você tem que tentar revelar esse Jesus Salvador para outras pessoas. Não é ser um agente 007 de Jesus, não. Você precisa anunciar Jesus, demonstrar claramente: eu sou crente em Jesus. Ah, você é crente, eu sou evangélico. Ah, eu vou na igreja. Não, você tem que ter certeza do que você é. Que informação que você tem? Sim, eu sou crente em Jesus. Você quer conhecer Jesus? Já ouviu falar dele? Sabe quem ele é? Nossa igreja ali, o Pinta Roxo, número 54, em tudo, tal dia, tal, etc. Então, vamos lá conhecer Jesus. Lá nós ensinamos, estudamos a palavra do Senhor, domingo de manhã, quarta-feira à noite, estudamos a palavra e tal, e vamos descobrir quem é Jesus e tal, etc. Já sabe o que tem que fazer. Amém? Vamos orar, senão não pode falar? Vamos orar? Vamos orar ao Senhor, porque a Bíblia você parar para estudar a Bíblia é algo maravilhoso, é algo poderoso, é algo que você faz e não quer parar mais. Você faz e não quer parar mais. Eu comentei aqui até o versículo 42 e eu fiquei muito maravilhado com aquilo que o Senhor falou no meu coração, até o versículo 42. Tem coisas extraordinárias aqui para nós. Para quem quiser estudar a palavra de Deus, para estudar você tem que parar. Precisa parar. Dar atenção realmente àquilo ali. E orar também, claro. Oremos, Pai, em nome de Jesus. Nós louvamos ao Senhor de todo o nosso coração, Senhor. Porque se estamos aqui, ó Deus, é pela sua misericórdia, é pela sua bondade, pelo seu favor, ó Deus. Que nós, a sua igreja,